Meu amigo torcedor vascaíno, é hoje. Chegou o grande dia, chegou a hora, não tem mais para onde correr. Hoje é dia de Vasco da Gama e Atlético Mineiro pelas semifinais da Copa do Brasil de 2024. Hoje é dia de caldeirão lotado, hoje é dia de festa do torcedor, hoje é dia de um dia histórico em um São Januário que vive os seus últimos dias. Hoje é dia em que o torcedor vascaíno, desde o momento em que abre os seus olhos até a hora que o juiz dá o apito para iniciar a partida, vive uma grande ansiedade. Se você aí, torcedor, está ansioso, já larga aqui nos comentários, porque nesse momento é assim que eu me encontro, muito ansioso para o Vasco e Atlético Mineiro. A gente, é claro, aqui nesse Acorda Vascão irá trazer a vocês todos os detalhes sobre esse grande jogo que vai acontecer já já no Caldeirão de São Januário. Estamos gravando esse vídeo aqui na madrugada desse sabadão, para você ter noção, ó. Olha o horário que a gente está gravando esse vídeo, 2h59 da manhã, porque a ansiedade é assim, o Vasco traz isso, e o sentimento é de que nada acontece, o tempo para até a hora que esse jogo acontecer. A gente vai falar tudo aqui sobre essa partida, trazer informações importantes sobre como o Vasco vai a campo, sobre como o Atlético Mineiro olha para esse jogo, sobre como o Rafael Paiva enxerga também essa partida contra o Atlético Mineiro. Um vídeo aí muito importante logo nessa manhã de sábado para você, torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte aí da nossa família. Nós contamos muito mesmo com o apoio e a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Gente, hoje é dia de semifinal da Copa do Brasil. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, sem deixar o seu joinha, sem se inscrever. Ajudem o nosso crescimento e faça que nesse dia tão especial o canal do Gigante Vasco possa chegar a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, é claro, falar logo de Vasco da Gama, né? A começar aqui primeiramente com vocês, esse Acorda Vascão, falando sobre isso daí, ó. Mais uma vez, assim como a gente começa o Boa Noite Gigante de ontem, a gente começa a Acorda Vascão de hoje com essas imagens lindas, imagens do treino aberto ontem em São Januário para algo em torno de 10 mil torcedores vascaínos. O Vasco hoje entrará em campo, e se ontem essa atmosfera já foi muito bonita, numa atmosfera ainda melhor e maior. Se ontem tivemos 10 mil, hoje teremos 20. Se ontem o torcedor vascaíno estava cantando a todo minuto, hoje o torcedor vascaíno estará cantando a todo segundo. Hoje o vascaíno está ansioso, está aguardando esse jogo acontecer. E não é apenas hoje, tá? O vascaíno ele já aguarda um jogo grande como esse há exatamente 13 anos. Desde o último momento em que o jogo como esse aconteceu, quando o Vasco enfrentava pelas semifinais da Copa do Brasil de 2011, salvo engano, a equipe do Avaí, dentro da ressacada. Depois de lá, o Vasco jamais viveu uma atmosfera semelhante a essa que vive hoje. Uma atmosfera, um sentimento de estar ao lado, de disputar uma final da maior, ou uma das maiores, melhor dizendo, competições do futebol sul-americano desse momento. É muito difícil ganhar a Copa do Brasil. Não é fácil você vencer um torneio, olhando para o âmbito do futebol sul-americano, em que os últimos campeões, recentemente, tiveram grandes conquistas no cenário do futebol da América do Sul. No ano passado, a gente tem como campeão da Copa Comebol Sul-Americana, salvo engano, a equipe do... Deixa eu até confirmar aqui, porque, sinceramente, do São Paulo. São Paulo, uma equipe que, esse ano ele chegou até as quartas de final da Copa Libertadores, uma equipe que ganhou a equipe do Flamengo, que nesses últimos anos também disputa por grandes títulos. Se em 2023 tivemos o São Paulo, em 2022 tivemos o Flamengo, em 2021 tivemos, salvo engano, a equipe do Palmeiras. São grandes equipes do futebol brasileiro que conquistam uma Copa do Brasil. Não é fácil vencer uma equipe, uma Copa, né? Um título como esse. Não é fácil, meu amigo. Não é fácil. E o Vasco conseguiu. Passou por grandes clubes, passou por Fortaleza, passou por Atlético Paranaense, passou por Atlético Goianiense, para chegar nesse momento enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. E me desculpe, independente do seu pensamento,
independente do que você pense, independente da sua desconfiança, com totais condições, plenas condições de conseguir uma classificação para a final. Nada impede de que hoje o Vasco chegue em São Januário, faça um grande jogo, vença e passe para a final da Copa do Brasil. Sinceramente, deixe aí nos comentários, alguma coisa impede? Absolutamente nada, muito pelo contrário, tem muitos pontos positivos à mesa que fazem com que o torcedor vascaíno tenha totais condições de acreditar numa classificação. E uma das grandes situações que eu coloco aqui é a festa que a torcida vascaína está preparando. Ontem foi se divulgado o mosaico. Pela parte da noite, o Vasco realizou um teste em São Januário sobre esse mosaico que vai acontecer hoje aí, né, em São Januário. Está aparecendo aí na imagem a vocês. Um mosaico onde diz, juntos pela Copa. São Januário hoje estará muito lindo, como também está aparecendo aí na imagem, a Força Jovem do Vasco, ela prepara uma grande e linda festa, mais de 60 mil reais foram doados pelo torcedor do Vasco da Gama e todo esse valor será, ou grande parte dele, né, utilizado aí para de arrecadação. Fazer uma linda festa hoje nas arquibancadas, festa com papel picado, festa com papel higiênico, que é uma tradição no nosso futebol sul-americano, festa com bandeirinhas, festa com mosaico. Hoje São Januário viverá uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro nesse período recente. A expectativa é gigantesca para esse jogo. A expectativa é gigante para esse jogo. E um dos grandes motivos que fazem automaticamente o torcedor vascaíno chegar para essa partida de hoje contra a equipe do Atlético Mineiro e olhar, é claro, meu amigo, com uma possibilidade real de classificação é a força de São Januário. Se o Vasco da Gama, nesses últimos jogos, não vem agradando, se o Vasco é uma equipe que nesses últimos 7 jogos não tem uma vitória, se o Vasco é uma equipe que hoje não desempenha bem sob o comando de Rafael Paiva, o torcedor vascaíno ele não confia apenas no seu elenco nesse jogo que vai acontecer no sábado. Ele confia na força do seu caldeirão, ele confia na força do seu estádio, ele confia na força de São Januário. Até porque se olharmos nessa temporada, o Vasco tem apenas uma derrota no caldeirão, que foi a derrota para a equipe do Criciúma pelo placar de 4-0, que logo após tivemos aí a saída do técnico Ramon Dias. O Vasco, ele na Copa do Brasil enfrenta a equipe do Água Santa, acaba empatando o jogo no placar de 3-3, se classificando nos pênaltis, e assim toda a trajetória do Vasco da Gama na Copa do Brasil. Na fase seguinte, que foi a terceira fase, o Vasco enfrenta o Fortaleza em São Januário. O Vasco novamente faz o primeiro jogo fora e decide em casa. Depois de sair atrás do placar, o Vasco vira o jogo para 3-2 até o final do jogo e acaba levando o empate nos minutos finais para a equipe cearense e conquista a vaga nas penalidades máximas novamente, assim como foi contra a equipe do Água Santa. Nas oitavas, o Vasco passa pela equipe do Atlético Goianiense, vencendo em 1-0 em São Januário, jogando também e decidindo em casa. Nas oitavas, o Atlético Goianiense, nas quartas, o Atlético Paranaense. Também foi determinante o resultado em São Januário, a vitória pelo placar de 2-1 contra o Clube Paranaense para conseguir a classificação. O Vasco perde pelo mesmo placar no Paraná, mas por conta dos gols serem iguais, né? O Vasco vence 2-1 e perde por 2-1. O jogo é decidido nos pênaltis e o Vasco acaba se classificando também nas penalidades máximas. Então, a força de São Januário é algo muito importante. O Vasco é uma equipe que, olhando pelo Campeonato Brasileiro, consegue pontuar dentro da sua casa, não perde dentro da sua casa e faz São Januário, nesse momento, o grande caldeirão. Além disso, é claro, a gente pode citar algo que tem total relação com São Januário, que é o fato do Vasco ser o time da virada. Esse cântico, essa canção ecoada nas arquibancadas do nosso caldeirão é algo histórico, é a mística do time da virada, que nesse momento tem tudo a ver com a equipe do técnico Rafael Paiva, que voltou nesse período recente a protagonizar grandes viradas nas competições em que disputa. Foram viradas contra São Paulo no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco inicia o jogo perdendo por 1-0 e vira para 4-1. Foi viradas contra o Atlético Paranaense tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil, exatamente na mesma semana. Foram viradas também, como contra o Criciúma, contra o Bragantino. Infelizmente, o Vasco acaba deixando escapar os pontinhos no final, levando gol, mas o Vasco vira. O Vasco tem capacidade, esse elenco mostrou capacidade de ser um elenco completamente reativo. Se tiver saindo atrás, tem força para virar. E eu não paro por aí, eu posso citar vários outros motivos, como meu amigo torcedor, o poder dos pênaltis. Porque se olharmos por uma virada, uma vitória hoje de 1-0, leva a partida para os pênaltis. Hoje o Vasco vencendo por 1-0, ele está completamente em casa, literalmente. Porque olhando para penalidades máximas, o Vasco é o total favorito. Porque olhando para dentro da trave, embaixo da trave, melhor dizendo, a gente tem um dos melhores goleiros do futebol brasileiro nesse sentido, que é o Léo Jardim. E olhando pela Copa do Brasil, a primeira fase
O Vasco ele acaba passando pelo Marcelo Dias sem precisar de pênalti. Mas na segunda fase, Água Santa é pênalti. A terceira fase contra o Fortaleza é pênalti. As oitavas passamos pelo Atlético Goianiense sem penalidade. Mas nas quartas foi pênalti de novo contra o Atlético Paranaense. Meu amigo, pênalti e Copa do Brasil 2024 na mesma frase, olhando para o Vasco, é fato, pelo menos recente, que o Vasco da Gama vai passar e vai se classificar. Então hoje, pode ter certeza que o Atlético Mineiro quer tudo, menos levar a partida para as penalidades máximas. Para por aí, não. Temos o retrospecto contra o próprio clube de Minas Gerais. O Vasco tem uma larga vantagem contra o Atlético Mineiro em casa. São apenas 3 derrotas no século. 3 derrotas no século mais derrotado da história do Vasco da Gama para os mineiros jogando como mandante. Em 2002, 2015 e 2019. Em 2015 o jogo aconteceu no Maracanã, porém em 2002 e 2019 os jogos aconteceram em São Januário. De 2001 para cá são 9 vitórias do Vasco, 4 empates e apenas essas 3 derrotas. A última vitória do Vasco em São Januário contra o Atlético Mineiro aconteceu lá no ano de 2020, quando o Vasco venceu a partida pelo placar de 3-2. Eu lembro até hoje, com um golaço marcado em uma linda jogada ensaiada feita por aquele equipe do Vasco, que fecha com uma linda finalização de Germancano no alto, assim, um chute que encantou. Isso naquele ano a gente tinha o Germancano como grande carrasco do Galo. Esse ano a gente pode lembrar, temos Pablo Verratti. E temos que confiar no nosso argentino, temos que confiar no nosso pirata, temos que confiar em um nome que hoje é completamente postulante ao papel de ídolo do clube de regatas Vasco da Gama, meu amigo. O Vasco hoje ele entra sim contra o Atlético Mineiro, contrariado pela mídia, contrariado pela imprensa, questionado pela torcida, mas com totais condições de fazer uma grande festa em São Januário, ver o seu torcedor fazer uma grande festa dentro de São Januário. E dentro das 4 linhas, realizar um grande desempenho para encantar esse torcedor apaixonado. E hoje, meu amigo, a gente espera que o Rafael Paiva dê um ânimo para esse grupo. Porque sim, a gente está animado, a gente está feliz, a gente está esperançoso, a gente está querendo, a gente acredita numa chegada nas finais. Mas o jogo de fato, da última quarta, assustou. E o Rafael Paiva, ele após a partida contra o São Paulo, e a gente, é claro, traz aqui a vocês as aspas dele, fala exatamente sobre esse jogo de hoje aí, contra a equipe do Atlético Mineiro. Então, recapitulando um pouquinho as falas do técnico Cruz Maltino, dê uma olhada aí no que ele acha sobre essa decisão de hoje, sobre qual é o pensamento de Paiva para esse Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Bom, a seca incomoda, né? A respeito da estratégia é competir muito, a gente tem que competir muito, né? Não posso falar aqui o que eu vou fazer antes, né? Até para não dar nenhuma arma para o Atlético, mas a gente sabe que a gente vai ter que competir muito para conseguir fazer um jogo contra o Atlético, uma equipe muito qualificada, já tem uma vantagem. Então, para a gente correr atrás, a gente tem que estar muito estruturado, muito organizado e competir muito, né? A respeito do que o Atlético fez, aí a estratégia deles, né? A gente sabe que a gente precisa pontuar rápido no Brasileiro, então a gente precisava aqui tentar buscar um resultado melhor, porque a gente não conseguiu nos últimos jogos, para a gente buscar logo uma pontuação que a gente consiga jogar mais tranquilo para frente, que a gente não sofra como o Vasco sofreu nos últimos anos. E por isso que a gente optou, até porque a gente tinha uma semana parado, né? Mas eu não tenho dúvida que isso não vai atrapalhar o jogo contra o Atlético. A gente vai estar 100% para buscar essa vitória aí. Meu amigo torcedor vascaíno, essa é a cabeça do Vasco, essa é a mentalidade desse elenco, esse é o desejo do nosso Cruz Maltino. É vencer, é fazer o vascaíno se orgulhar do Vasco, é fazer o vascaíno ser feliz nesse sábado. Poderá ser um sábado histórico, tanto para mim quanto para você. E a gente fecha esse Acorda Vascão com esse recado aí do técnico Cruz Maltino. Então, é claro, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras do técnico Rafael Paiva após a partida contra o São Paulo, mandando o recado exatamente para você, sobre o que ele quer do Vasco nesse jogo de hoje, o que ele espera do elenco nessa partida de hoje e o que ele tem a dizer para você, torcedor vascaíno. A gente tá tentando buscar de novo a nossa forma de jogar, né? Eu via principalmente quando a gente estava com o Adson e o David, a gente tinha encontrado a forma de jogar, estava natural o nosso jogo, né? A gente estava conseguindo jogar com naturalidade. O Estrela, quando veio logo no início, também nos deu um pouquinho de força ali com o 10 que conseguia atacar mais o espaço, né? A gente perdeu jogadores importantes e a gente está em busca de encontrar de novo a forma de jogar melhor, né? A gente acho que variou muito, a gente tentou muita coisa, a gente mudou o sistema, a gente mudou jogadores e está em busca dessa melhor forma de jogar. Eu acho que nesse momento,
contra o Atlético, que a gente precisa competir muito. Independente de quem entre, a gente tem que voltar a competir, porque foi uma coisa que a gente fez quando a gente chegou também, né? A gente competiu muito, a gente lutou muito, a gente brigou muito, a gente não conseguia fazer o futebol mais vistoso, mas a gente conseguia sair com resultado. Eu acho que é isso que a gente tem que resgatar. Talvez a gente não está conseguindo jogar da forma que a gente gostaria, controlar o jogo da forma que a gente gostaria, mas a gente precisa agora buscar o resultado. E sábado é o jogo mais importante a gente buscar o resultado, né? O recado para dar para a torcida é para continuar acreditando na gente, porque nós vamos dar a volta por cima, nós vamos lutar muito para sábado fazer um grande jogo. A gente precisa dar essa resposta para a torcida e não vai faltar luta, batalha, vontade, determinação, porque é muito importante para o Vasco chegar nessa final, e o Vasco é muito grande para estar tanto tempo sem chegar numa final de uma competição brasileira. E aí, meu amigo, tá na expectativa? Acha que dá? Tá confiante? Deixe a sua opinião nos comentários. É hoje. Hoje é guerra. Chegou o sábado. Chegou o dia 19 de outubro. O dia que todo torcedor vascaíno estava ansioso para que chegasse o quanto antes. Ele chegou, meu amigo. E agora é só esperar. Vamos esperar. Vamos aguardar e ver naquilo que vai dar. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse sábado. A gente vai voltar ainda antes do jogo, ou com um vídeo, ou com uma live. De alguma forma a gente voltará e contaremos muito com a participação de todos vocês. Fechado? Então se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento e, é claro, como a gente sempre faz aqui no canal, deixe aí nos comentários quanto você acha que será esse jogo entre Vasco e Atlético, e volte aí no pré-jogo para saber ainda mais sobre as grandes expectativas para esse grande jogo de semifinal. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.